Olá, caro internauta, estamos a poucos dias da prova do Enem, está chegando aí, batendo na nossa porta. E assim, é muito importante que quando a gente está perto de fazer uma competição assim bem pesada, bem árdua, que a gente possa estar bem descansado e bem preparado. Passamos o ano inteiro estudando, trabalhando, nos preparando, e nesses últimos dias que antecedem a prova, é importante que você assim, tenha um descanso mental, um descanso emocional, porque a maratona de 2 dias de prova, com 90 questões no primeiro dia, 90 no segundo dia, mais redação, você tem que estar muito bem preparado fisicamente, mentalmente, a nível de conhecimento, para poder aguentar a maratona. Se fez uma boa revisão nas últimas semanas, eu tenho certeza que é só uma questão de um pequeno ponto para você conseguir o resultado tão desejado e tão almejado. Eu espero que nesses últimos dias, nesses últimos momentos, a gente só consiga relaxar e aproveitar para fazer uma boa prova. Em ciências humanas, a geografia sempre os temas mais abordados na geografia, mais recorrentes são a questão ambiental, tá? Sobre geografia humana, questão ambiental, a questão geopolítica, a questão dos aspectos da população brasileira e mundial, tá? E no caso, neste Enem de 2016, nós esperamos uma grande perspectiva a questão da migração, a questão dos refugiados da Guerra Civil da Síria, tá? Que é um tema já batido há 2 anos, que pode estar presente neste Enem, especificamente neste Enem. O ideal é que leia com atenção o enunciado da questão, porque o enunciado da questão já é um encaminhamento para a resposta, tá? Não se preocupar com a questão de buscar uma questão mais fácil, mas de vá no encaminhamento, ler as questões, tente responder com calma, tá, as questões, tá? Porque no momento que você lê o enunciado, você lê as opções, o enunciado lhe aponta o encaminhamento da questão do item correto, da opção correta. O ideal é que, lógico, se pretende acertar as mais fáceis, tá? Que você não perca as mais fáceis. Na dúvida, passe à frente, vá para a próxima questão, porque são 45 questões só de ciências humanas, mais 45 questões de ciências da natureza, tá? É muita questão para pouco tempo. A redação ela tem um peso um pouco superior, porque a gente pode pensar que provas como a de ciências humanas, que cobram disciplinas como geografia, história, filosofia e sociologia, cada disciplina seriam englobadas dentro dessa área. A redação não, é uma disciplina só e ela tem o mesmo peso dessas outras provas. O Enem ele tem abordado temáticas bem atuais. Então, para este ano, para a edição deste ano, a gente tem abordado bastante sobre o bullying, por exemplo. Recentemente saiu uma pesquisa do IBGE sobre isso, mostrando que mais de 40% dos alunos sofrem bullying nas escolas. Questões relacionadas ao Aedes aegypti, que é um problema bastante recorrente no Brasil. As temáticas ambientais nunca deixam de ser ressaltadas. O desastre que aconteceu em Mariana ano passado e recorrentemente ocorrem deslizamentos de terra, o aumento dos casos de furacões e tufões também torna o eixo ambiental bem forte. Mas o social, principalmente com a relação com os direitos humanos, tem sido o foco bem utilizado pela prova de redação. Prova disso foi a temática do ano passado sobre a violência contra a mulher. Então, esses temas que cobram do aluno um conhecimento sobre a vivência em sociedade, a sua cidadania, são temas sempre fortes. Bom, é muito importante que o aluno, nesse momento, não fique tão concentrado em estudar um assunto isolado. Ele precisa agora ter foco em estudar as edições anteriores do Enem, principalmente os últimos anos, né? Que ele possa ter habilidade com o tempo, que ele possa desenvolver a questão com rapidez, que ele possa aprender a ler o enunciado com eficiência e, principalmente, que ele possa concluir as questões. Então, o maior treino nesse momento diz respeito mesmo à habilidade em fazer a prova. A melhor forma de ele ter se preparado é ele ter tido responsabilidade em fazer as provas e os simulados. Quando o aluno vai vendo a evolução dele simulado após simulado, ele vai corrigindo melhor as deficiências e vai ficando cada vez mais confiante.
para essa maratona, é muito importante ele estar treinado para fazer a redação no tempo certo, para escolher as questões mais fáceis em detrimento das mais difíceis e depois saber voltar para as mais difíceis, para saber aguentar o tempo de 4 horas e meia no primeiro dia, 5 horas e meia no segundo dia. Como você disse, é uma maratona e o aluno que se preparou bem, fazendo os simulados, certamente não vai achar estranho, não vai achar esquisito e diferente o momento do dia da prova, né? O aluno precisa, dentro de um ano de preparação, ter estudado as temáticas sociais, econômicas, políticas, ambientais. A gente não foge dessa orientação, mas sempre solicita que os alunos entendam que, antes de tudo, existe uma expectativa de leitura dos avaliadores. Tá? E eles não estão concluindo o ensino médio sendo especialistas em nenhum conteúdo jurídico, científico, filosófico, enfim, ambiental. Eles são concludentes do ensino médio, precisam exibir um raciocínio de cooperação social. A grande lógica do Enem, a grande exigência das competências é que o aluno consiga demonstrar que ele é partícipe de um processo de melhorias sociais, que a atuação dele de forma cidadã, tendo recebido um suporte de outros pilares, como as famílias, como as escolas, como a imprensa, como organizações não governamentais, em cooperação com o poder público, que tem suas várias ramificações, governo, poder legislativo, poder judiciário, Ministério Público, enfim, exibir um raciocínio de que essa união de forças ameniza ou resolve qualquer problema, é uma dica muito, muito interessante. Para além dos temas, do aprofundamento dos conteúdos, ir previamente, sem querer acertar o tema, porque às vezes existe a frustração do não acerto. Então, para além de acertar o tema, a gente tem que buscar o raciocínio de que cooperar essas forças resolve ou ameniza qualquer problema. Bem, temas têm sido recorrentes nos certames do Enem, tem sido o eletromagnetismo, principalmente com o magnetismo, circuitos elétricos sempre tem alguma coisa, termodinâmica no que diz respeito à geração de energia elétrica, aproveitamento de fontes diversas de energia, e temas gerais da mecânica, sendo que a cinemática tem tido pouca importância, quando ela cai normalmente associada a gráficos de movimento, gráfico de espaço, gráfico de velocidade, né? E temas dentro da dinâmica. Tá? Às vezes, em algumas provas, a hidrostática, em outras provas, a estática, em algumas provas, forças em trajetórias curvilíneas, tem sido basicamente a tônica do Enem. Lembrando sempre que as questões, elas abordam questões práticas, então aqueles temas que são extremamente teóricos e que ficam mais distantes de aplicações do dia a dia, acabam sendo menos cobrados. Eles dão sempre ênfase a temas que têm uma aplicação mais visível, mais prática no dia a dia, de modo que fica mais fácil de fazer a questão também, e por isso a probabilidade do tema cair aumenta. A prova do Enem, ela já tem uma característica que a gente vem observando nas últimas edições, né? Então, conteúdos como geometria plana, espacial, aquela questão de porcentagem, regra de 3, né? Então aquela matemática básica, matemática fundamental, sempre nós temos questões de funções e aí às vezes cai de função do primeiro grau, do segundo grau. Ano passado nós tivemos questões de função logarítmica, né? Também tem a parte de combinatória e probabilidade. Então todos esses assuntos a gente pode elencar como um assunto recorrente, que a gente aposta que em todos os anos ele sempre vem caindo, né? Então a gente pode com certeza a probabilidade de nós continuarmos a ter esses assuntos ela é altíssima. A matemática, por exemplo, ela ainda é um conteúdo porque ela tem 45 questões, né? E isso aí você tem duas maneiras de poder verificar. Da mesma forma que alguns reclamam que é muita coisa, mas antigamente se reclamavam que você estudava muito e pouca coisa caía. Então hoje você tem essa vantagem de você conseguir melhorar, você conseguir cobrar mais assuntos e aí você facilita. Eu acredito que facilita, porque às vezes você domina mais um assunto, domina menos o outro e aí acaba dando de certa forma uma equilibrada, né? E a gente vem vendo que a prova ela vem nesse sentido de tentar equilibrar os assuntos para que o aluno possa fazer sem problema nenhum.